O que vou revelar agora foi mantido em segredo por anos, e você precisa ouvir isso. Documentos ocultos de Padre Pio foram finalmente revelados, e a reação está deixando bispos desesperados. Você já se perguntou por que algumas verdades sobre os santos são escondidas? Há algo acontecendo que ninguém teve coragem de dizer, e agora é a sua chance de descobrir. O que você vai aprender nos próximos minutos mudará completamente a forma como você vê a fé e a espiritualidade. E atenção, essa informação tem prazo de validade, pois poucos têm coragem de compartilhar. Pouquíssimas pessoas sabem disso, mas os documentos que acabaram de ser expostos mostram não só a vida de Padre Pio, mas também segredos que ele guardou às 7 chaves. Imagine quando você descobrir que ele enfrentou desafios que muitos de nós enfrentamos hoje: desesperos familiares, crises de fé e até mesmo a luta contra a solidão. Esses documentos não apenas revelam sua jornada, mas também oferecem um vislumbre de sua humanidade. E o que descobri em seguida foi ainda mais chocante: a conexão que ele tinha com pessoas comuns, como você e eu. Continue assistindo, porque em alguns minutos vou revelar detalhes que podem mudar a sua perspectiva sobre a espiritualidade. Mas primeiro, pare e pense nisso por um momento. Quantas vezes você já se sentiu sozinha em sua jornada de fé? Ou quantas vezes você se questionou se suas orações realmente seriam ouvidas? Padre Pio também passou por isso. Ele viveu em um tempo onde as dúvidas eram como sombras, mas ele sempre encontrou luz. E essa luz está prestes a brilhar mais forte do que nunca. Esses documentos revelam que a vida de Padre Pio não foi feita apenas de milagres e oração. Ele teve momentos de crise, dúvidas profundas e desafios familiares que o moldaram. E você sabia que alguns bispos temem que essas revelações possam abalar a imagem que muitos têm de santos? Eles estão desesperados para que essa informação não chegue ao público. Por quê? Porque essa verdade pode libertá-la de crenças limitantes que você pode ter sobre sua própria fé. E se eu lhe dissesse que ao final deste vídeo você terá uma nova compreensão do que significa ter fé? Você vai perceber que a espiritualidade não é um caminho perfeito, mas sim uma jornada cheia de altos e baixos. E isso é exatamente o que Padre Pio experimentou. Ele enfrentou desafios que nos são familiares, como a pressão de ser uma figura pública e o peso das expectativas. Você pode se ver refletida na história dele, e isso é apenas o começo. Agora, escreva "Eu confio" se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Porque a cada passo que estamos dando, estamos nos aproximando de um entendimento mais profundo. Esses documentos revelam que Padre Pio também tinha uma missão: nos lembrar que a vulnerabilidade é parte da fé. E isso é algo que poucos se atrevem a compartilhar. A dor, o sofrimento e a dúvida são partes da experiência humana. E ele nunca teve medo de expressar isso. Mas o que vem a seguir é ainda mais intrigante. Os documentos falam sobre a relação dele com a igreja e como seus milagres foram muitas vezes contestados. Imagine a tensão que isso gerou entre ele e os líderes religiosos da época. Eles temiam que sua popularidade eclipsasse a própria instituição. E você pode se perguntar: será que a verdade sobre a espiritualidade está sendo escondida de nós até hoje? A resposta pode ser mais simples do que você imagina. O que você não sabe é que esses segredos revelados podem ser a chave para a sua própria transformação. Você já se sentiu perdida, como se sua fé estivesse em um beco sem saída? Esses documentos contêm mensagens de esperança, mostrando que a verdadeira fé é um caminho de crescimento, não de perfeição. E se você soubesse que, assim como enfrentou Padre Pio e enfrentou seus demônios, você também pode enfrentar os seus. Deixe "Eu confio em Deus" se sente que sua vitória está chegando. Porque a verdade é que esses documentos não são apenas sobre Padre Pio, mas sobre cada um de nós. Eles nos ensinam a lidar com as dificuldades da vida e a encontrar luz nas trevas. Você vai descobrir que a espiritualidade é um espaço seguro para explorar suas dúvidas, e isso é uma revelação poderosa. Mas não podemos parar por aqui. O que vem a seguir poderá deixar você ainda mais intrigada. Descobri que, entre as páginas desses documentos, há passagens que falam sobre curas inexplicáveis, pessoas em busca de alívio e Padre Pio, com suas mãos marcadas, realizando milagres. Esses relatos não são apenas histórias, mas testemunhos de fé que desafiam a lógica. Você já se perguntou se esses milagres podem acontecer na sua vida também? E a verdade é que eles podem, mas para isso você precisa acreditar.
Declare Amém, eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Esses relatos nos lembram que a fé é um ativo poderoso. Quando você se conecta com a sua espiritualidade, milagres começam a acontecer. E para muitas mulheres da nossa geração, isso é uma verdade que precisamos ouvir. À medida que nos aproximamos do final, quero que você considere algo. Esses documentos não são apenas uma revelação sobre Padre Pio, mas uma chamada à ação. Eles nos desafiam a olhar para dentro de nós mesmas e a entender que a nossa fé também pode ser um testemunho. O que você vai fazer com essa informação? A escolha está em suas mãos. E eu quero que você se lembre disso. A fé não é um destino, mas uma jornada. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Porque assim como Padre Pio, você pode ser uma luz na vida de alguém. E lembre-se, você não está sozinha nessa jornada. Esses documentos estão aqui para nos lembrar que, apesar dos desafios, sempre há esperança. E agora, você tem a oportunidade de se conectar mais profundamente com sua própria espiritualidade, assim como ele fez. Então, o que você vai levar dessa revelação? O que você vai fazer com o conhecimento que acaba de adquirir? Esses segredos podem ser a chave para uma nova etapa da sua vida. Não deixe essa oportunidade escapar. Desperte para a verdade que foi escondida por tanto tempo. Você está pronta para essa transformação? A hora é agora. A hora é agora, e as revelações não param por aqui. Imagine-se diante de um espelho, observando a mulher que você se tornou. Olhe nos seus olhos e pergunte: eu estou vivendo a fé que desejo? Esses documentos de Padre Pio não são apenas um convite à reflexão, mas um chamado à ação. Você sabia que muitos dos que se aproximaram dele em busca de ajuda não eram apenas fiéis, mas pessoas comuns como você? Essa conexão é o que torna a sua história ainda mais poderosa. Enquanto você absorve tudo isso, pense nas suas próprias lutas. Você já se sentiu como se estivesse lutando sozinha, sem saber a quem recorrer? Padre Pio também enfrentou isso. Ele não era um super-homem, ele era humano, com dúvidas e medos. E o que descobri em seguida foi ainda mais impressionante. Esses documentos revelam cartas pessoais que ele escreveu, expressando suas frustrações e anseios. Você pode imaginar a carga que ele carregava. E, no entanto, ele nunca desistiu. Isso é uma verdadeira lição de perseverança. Agora eu quero que você se lembre de um momento em sua vida em que a fé foi testada. O que o ajudou a superar? Esses documentos nos mostram que a fé é um processo dinâmico, feito de altos e baixos. Não é sobre ter todas as respostas, mas sim sobre buscar a luz mesmo nas horas mais sombrias. E se Padre Pio pôde encontrar a força para continuar, o que impede você de fazer o mesmo? Deixe "Eu tenho esperança" se sabe que Deus nunca te abandona. À medida que você vai se aprofundando na história de Padre Pio, é importante reconhecer que a espiritualidade não é algo que se encontra apenas nas igrejas ou em rituais. Ela está presente em cada pequeno gesto de amor, em cada ato de compaixão. E a conexão dele com as pessoas foi tão profunda que muitos acreditam que ele ainda atua nas vidas daquelas que buscam sua intercessão. Você já se perguntou se ele pode interceder por você também? A verdade é que muitos milagres acontecem quando a fé é verdadeira e sincera. Esses documentos revelam ainda algo mais, as dificuldades que Padre Pio enfrentou com a hierarquia da igreja. Imagine a pressão que ele sofreu para se conformar, para se encaixar em um molde que não fazia parte de sua essência. E o que você pode tirar disso? Às vezes a pressão para se conformar pode ser esmagadora, mas a verdadeira fé é aquela que se levanta contra as correntes da expectativa. Você é livre para viver sua fé da maneira que ressoar com seu coração. E se eu lhe dissesse que ao final deste vídeo você poderá se sentir renovada, com uma nova perspectiva sobre sua jornada espiritual? Esses documentos não são apenas informações, eles são uma oportunidade para você reavaliar suas crenças e se reconectar com a sua essência. Imagine quando você perceber que suas lutas são parte de um grande plano divino. Isso é libertador. Declare Amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Agora, quero que você pense em um momento em que precisou de um milagre.
A boa notícia é que a fé é uma ponte que pode levar você até ele. Os relatos dos milagres de Padre Pio não são apenas lendas, eles são testemunhos de transformação que ainda ecoam hoje. Você pode se conectar a essa energia e permitir que ela flua em sua vida. O que você precisa fazer é abrir seu coração e acreditar. Você já se deu conta de que, muitas vezes, a maior barreira entre você e a sua fé é simplesmente a dúvida? Esses documentos nos mostram que a fé é um ato de coragem, e a coragem é o que nos leva a lutar por nossas convicções, mesmo quando tudo parece contrário. Você já enfrentou uma situação em que teve que se posicionar? Essa é a essência da fé de Padre Pio. Ele não apenas manteve sua crença, mas também se tornou um defensor de verdade e amor em um mundo que frequentemente se esquece dessas qualidades essenciais. Mas não podemos parar por aqui. O que vem a seguir poderá mudar ainda mais sua percepção. Você sabia que muitos dos que foram curados por Padre Pio relataram experiências transformadoras que mudaram suas vidas para sempre? Essas histórias não são apenas relatos de milagres físicos. Elas falam sobre mudanças internas, curas emocionais e renovação da fé. Você se imagina passando por uma transformação assim? Deixe Eu Confio se sente que sua vitória está chegando. À medida que você vai descobrindo mais sobre a vida de Padre Pio, lembre-se de que a espiritualidade é uma jornada pessoal. É única para cada um de nós. Esses documentos são uma luz que pode guiá-la em momentos de escuridão. E acredite, cada um de nós possui a capacidade de se conectar com essa luz. O que você precisa é da coragem para buscar essa conexão. No final das contas, esses segredos revelados sobre Padre Pio não são apenas sobre ele, mas sobre nós, sobre você e sua capacidade de mudar sua vida. Você não está aqui apenas para ouvir histórias, você está aqui para se inspirar e se transformar. A hora é agora. Não deixe que essa oportunidade escape. Desperte para a verdade que foi escondida por tanto tempo e permita que ela ilumine seu caminho. Está pronta para essa transformação? Essa é a sua chance. Faça acontecer. Porque a fé não é apenas uma crença, é um modo de viver. Você é digna de viver uma vida plena, cheia de milagres e transformações. E lembre-se, você não está sozinha nessa caminhada. Padre Pio, com sua luz e espiritualidade, está sempre ao seu lado. Agora, o que você vai fazer com essa revelação? A escolha é sua e o momento é agora. Agora que você teve um vislumbre da vida e das lutas de Padre Pio, é hora de refletir sobre como isso se aplica à sua própria jornada. Você já se sentiu sobrecarregada pelo peso das expectativas, não apenas da sociedade, mas também das pessoas que ama? Esse sentimento de pressão pode ser sufocante, mas lembre-se, até mesmo os santos enfrentaram questões semelhantes. Ao longo de sua vida, Padre Pio lidou com críticas, incompreensões e até mesmo a solidão. E o que vem a seguir é ainda mais revelador. Os documentos revelam que, em momentos de desespero, Padre Pio buscava consolo nas pequenas coisas. Você já se permitiu encontrar alegria nas pequenas vitórias do dia a dia? Ele sempre acreditou que a gratidão poderia transformar qualquer situação. Imagine se, ao invés de focar no que falta, você começasse a agradecer por tudo que já conquistou. Isso pode mudar sua perspectiva e trazer paz ao seu coração. Escreva Eu tenho esperança se sabe que Deus nunca te abandona. À medida que você se aprofunda na conexão entre sua vida e a de Padre Pio, é importante reconhecer que ele também teve seus momentos de dúvida. Esses documentos mostram que em suas noites mais sombrias, ele se perguntava se realmente estava cumprindo sua missão. Isso ressoa com você? Às vezes, todos nós nos perguntamos se estamos no caminho certo, se nossas escolhas estão alinhadas com o que Deus realmente deseja para nós. Essa incerteza é parte da jornada e você não precisa enfrentá-la sozinha. Pense em um desafio que você está enfrentando. O que você faria se soubesse que pode contar com a intercessão de alguém tão poderoso quanto Padre Pio? Ele sempre esteve ao lado dos que precisavam de ajuda, e muitas pessoas relatam que, ao invocar seu nome, sentiram um conforto inexplicável. Você já se sentiu acolhida por uma presença divina em momentos difíceis? Esse é o poder da fé. Declare: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus.
Esses segredos que estão vindo à luz não são apenas sobre o passado de Padre Pio. Eles são um convite para você reavaliar sua própria espiritualidade. Imagine que, assim como ele, você pode se tornar uma fonte de luz para aqueles ao seu redor. Você pode ser a esperança que alguém precisa em um momento de desespero. E como você pode fazer isso? Cultivando sua própria fé e permitindo que ela seja um reflexo do amor divino. A espiritualidade é um caminho que se expande à medida que você se permite vivê-la plenamente. É fascinante perceber como a vida de Padre Pio influenciou tantas pessoas. Os documentos revelam que ele recebia cartas de fiéis de todos os cantos, buscando orientação e conforto. E você, já parou para pensar no impacto que suas palavras e ações podem ter na vida de alguém? Às vezes, um simples gesto de bondade pode ser o que alguém precisa para acreditar novamente. Por isso, não subestime o poder de sua voz. Deixe "Eu confio em Deus" se sente que sua vitória está chegando. Enquanto você reflete sobre isso, é essencial lembrar que a fé também é um ato de coragem. Padre Pio enfrentou a oposição e as críticas com um coração firme. Você já teve que se posicionar em meio à pressão? Essa coragem é uma qualidade que todos nós podemos cultivar. A vida não é apenas sobre se conformar ao que é esperado, mas sim sobre abraçar quem você realmente é e lutar pelo que acredita. A fé verdadeira é aquela que se levanta, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. E o que descobri em seguida foi ainda mais inspirador. Os documentos revelam que, em várias ocasiões, Padre Pio se retirava para momentos de silêncio e oração. Ele entendia a importância de se desconectar do mundo para se reconectar com Deus. Você já se deu essa oportunidade? Em meio à correria do dia a dia, encontrar tempo para refletir e orar pode ser a chave para renovar sua energia espiritual. Imagine como sua vida poderia mudar se você incorporasse esse momento de pausa em sua rotina. Agora, você pode estar se perguntando: como eu posso aplicar isso no meu dia a dia? A resposta pode ser simples, mas poderosa. Reserve um tempo para si mesma, mesmo que sejam apenas alguns minutos. Sente-se em silêncio, respire fundo e converse com Deus. Não tenha medo de expressar suas dúvidas, suas inseguranças ou mesmo suas alegrias. Este contato íntimo pode trazer clareza e paz ao seu coração. Escreva "Amém, eu creio", se confia no plano divino que está por vir. À medida que você se permite viver essa experiência, lembre-se que a fé não é um destino, mas um processo contínuo. Padre Pio nos ensina que, mesmo em meio às tempestades, é possível encontrar um porto seguro. E esse porto é a conexão com Deus, que nos acolhe e nos guia em cada passo da nossa jornada. Agora, eu quero que você visualize esse porto seguro em sua vida. Como seria se você pudesse sempre retornar a esse lugar de paz? Esses documentos não estão aqui apenas para contar a história de um santo. Eles são um chamado para você se conectar com sua própria história de fé. Você é uma mulher extraordinária, cheia de potencial para impactar o mundo ao seu redor. E cada um de nós tem a capacidade de ser um farol de luz em tempos de escuridão. Portanto, não hesite em brilhar. Deixe "Eu confio" se sente que sua vitória está chegando. Conforme você se aprofunda na história de Padre Pio, lembre-se de que a verdadeira espiritualidade é aquela que nos une, que nos faz sentir parte de algo maior. Ele não era apenas um homem de fé. Ele era um canal do amor de Deus, um exemplo de como devemos viver nossas vidas. E agora é sua vez de seguir esse exemplo e deixar sua marca no mundo. Como você deseja ser lembrada? O que você quer que as pessoas digam sobre você quando olharem para a sua vida? Esses documentos revelados nos mostram que a vida de Padre Pio foi marcada por amor e compaixão. E se você puder levar um pouco dessa essência para a sua vida, imagine o impacto que isso terá nas pessoas ao seu redor. Cada ato de bondade que você faz é um passo em direção à construção de um legado de fé e amor. Você se vê fazendo isso? Escreva "Eu confio em Deus" se sente que sua vitória está chegando. Por fim, quero que você pense sobre a sua própria missão. O que você sente que Deus está chamando você a fazer? Às vezes, essa resposta pode estar escondida em seu coração, esperando para ser descoberta. E assim como Padre Pio, você pode ser uma fonte de esperança e luz para muitos.
Não tenha medo de se levantar e ser a voz que representa aqueles que não têm um lugar para expressar suas lutas. Você é forte e a sua história é importante. Agora, ao encerrar essa jornada de descoberta, lembre-se, você não está sozinha. A espiritualidade é uma jornada coletiva e cada uma de nós tem um papel a desempenhar. Seja a luz na vida de alguém, compartilhe sua fé e permita que o amor de Deus flua através de você. A hora é agora, faça acontecer. O que você vai fazer com essa revelação? A escolha é sua e o momento é agora. Enquanto você reflete sobre tudo isso, quero que imagine a vida de Padre Pio como um livro aberto, repleto de páginas que agora estão sendo reveladas. Cada uma delas conta uma história de luta, fé e superação. Você pode se perguntar, o que exatamente isso significa para mim? A resposta pode ser mais profunda do que você imagina. Esses documentos não apenas narram a vida de um santo, mas nos oferecem um espelho para que possamos ver nossas próprias lutas e vitórias. Você já se sentiu presa em um ciclo de dúvidas e inseguranças? A verdade é que todos nós passamos por isso. Padre Pio enfrentou sua própria batalha contra a dúvida e, mesmo assim, ele se levantou e continuou a acreditar. Isso nos ensina que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de enfrentá-las. Imagine como seria libertador saber que suas incertezas são parte da jornada. Agora escreva "Eu tenho esperança" se sabe que Deus nunca te abandona. Mas as revelações não param por aí. Os documentos revelam que, em sua busca pela verdade, Padre Pio esteve em contato com pessoas que buscavam respostas para suas próprias crises de fé. Ele se tornou um conselheiro, alguém em quem muitos confiavam. Você já se viu como essa pessoa em algum momento da sua vida? Aquele que oferece ajuda, mas que também carrega suas próprias dúvidas? Essa dualidade é o que nos torna humanos e, ao mesmo tempo, é o que nos conecta uns aos outros. À medida que você absorve essa ideia, considere como você pode ser uma fonte de apoio para os outros. Como você pode aplicar o que aprendeu com Padre Pio em suas interações diárias. Cada gesto de bondade e cada palavra de encorajamento pode ser um reflexo do amor divino. Pense em alguém que você poderia ajudar hoje. Isso não só iluminará o dia dela, mas também a sua própria jornada espiritual. Deixe "Eu confio em Deus" se sente que sua vitória está chegando. Enquanto continuamos mergulhando nas revelações, é fundamental lembrar que a base da fé de Padre Pio era a oração. Os documentos mostram que ele passava horas em meditação e oração, buscando a conexão com Deus. Essa prática não era apenas uma rotina, era uma necessidade vital. Você já se permitiu esse tempo de conexão? Imagine dedicar alguns minutos do seu dia só para se conectar com sua espiritualidade. Pode ser transformador. Agora, pense em como esses momentos podem impactar sua vida. Ao se dedicar à oração, você pode abrir portas para novas oportunidades e milagres. A energia que você investe na sua espiritualidade pode reverberar em todos os aspectos da sua vida, trazendo paz e clareza. Esses documentos revelam que, mesmo nas horas mais difíceis, a oração foi a âncora de Padre Pio. E você pode encontrar essa mesma âncora em sua vida. Declare "Amém, eu creio", se confia no plano divino que está por vir. E se eu lhe dissesse que, ao seguir o exemplo de Padre Pio, você pode se tornar um agente de mudança em sua própria comunidade? Esses documentos não apenas falam sobre sua vida, mas nos mostram um caminho claro de como podemos agir. Imagine-se liderando um grupo de fé, ajudando outras mulheres a encontrar sua força e espiritualidade. Não seria maravilhoso ver outras pessoas se iluminando à medida que você compartilha suas experiências e aprendizados? Mas a mudança começa de dentro para fora. Você precisa se permitir ser essa luz. E isso pode ser desafiador. Às vezes, o medo do que os outros pensarão ou a dúvida sobre sua própria capacidade pode ser paralisante. Padre Pio também conheceu esse medo, mas ele escolheu enfrentá-lo. E essa escolha é o que o tornou um ícone de fé. Você está disposta a fazer o mesmo? Deixe "Eu confio" se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. À medida que navegamos por essas revelações, é importante lembrar que a fé é um caminho de crescimento. Os documentos mostram que Padre Pio não foi sempre um santo. Ele se tornou um ao longo de sua jornada.
Isso significa que você também pode evoluir e crescer em sua espiritualidade. Cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de fortalecer sua fé. Você já parou para pensar em como suas experiências moldaram quem você é hoje? Cada lágrima, cada sorriso, cada oração são parte dessa construção. E quando falamos sobre crescimento, não podemos deixar de lado a importância da comunidade. Padre Pio era cercado por pessoas que o apoiavam e o encorajavam em sua missão. Isso nos ensina que não devemos enfrentar nossas lutas sozinhas. Você tem alguém com quem pode compartilhar suas dúvidas e alegrias? A verdadeira espiritualidade floresce em comunidade. Pense em como você pode se conectar mais com aqueles ao seu redor, seja em um grupo de oração ou em um café com amigas. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Agora, enquanto você continua a explorar a vida de Padre Pio, quero que você se lembre de que a fé é um presente. É algo que deve ser nutrido e compartilhado. Você já pensou em como pode compartilhar essa luz com os outros? Seja através de um gesto simples ou de uma conversa profunda, cada ato conta. E a beleza disso é que, ao compartilhar, você também se fortalece. Isso cria um ciclo de amor e fé que pode impactar sua vida e a de muitos. Esses documentos revelados são um lembrete poderoso de que todos nós temos o potencial de ser luz na vida dos outros. E isso não é apenas uma responsabilidade, é um privilégio. Você tem a capacidade de inspirar e guiar, assim como o Padre Pio fez. O que você vai fazer com essa responsabilidade? A escolha está em suas mãos. Deixe "Eu confio em Deus" se sente que sua vitória está chegando. No final, o que esses documentos nos mostram é que a espiritualidade é uma jornada única e pessoal. Não existe um jeito certo ou errado de vivê-la, contanto que você esteja sendo verdadeira consigo mesma. Cada passo que você dá nessa jornada é valioso. Como você gostaria de se ver ao final dessa jornada? Imagine olhar para trás e ver uma vida cheia de amor, fé e compaixão. Você merece isso. Agora, ao refletir sobre tudo que você aprendeu, lembre-se de que cada um de nós é um capítulo na história da fé. A história de Padre Pio nos ensina que, apesar das dificuldades, sempre há esperança. E essa esperança é o que nos une. Você não está sozinha. Cada mulher que caminha ao seu lado carrega suas próprias lutas e vitórias. Vamos juntas, então, construir uma comunidade forte, onde possamos nos apoiar e crescer. E assim, ao encerrar essa jornada de descobertas, eu quero que você leve consigo essa luz. Deixe que ela brilhe em sua vida e ilumine o caminho de outros. Essas revelações sobre Padre Pio não são apenas um eco do passado. Elas são um convite para você viver sua fé plenamente e com coragem. A hora é agora. Faça acontecer. Porque a fé é um modo de viver e você está destinada a brilhar. Agora que você se permitiu refletir sobre tudo isso, é hora de dar um passo adiante. Esses documentos sobre Padre Pio não foram revelados apenas para nos entreter com histórias do passado. Eles são um chamado à ação, uma oportunidade de transformação. Você já parou para pensar sobre o legado que está deixando? A vida de Padre Pio nos ensina que cada um de nós tem o poder de impactar a vida dos outros, e isso começa com pequenas atitudes. Imagine-se se tornando esse farol de luz para alguém que precisa de esperança. O que você não sabe é que muitos dos que se aproximaram de Padre Pio em busca de ajuda não eram apenas devotos, mas pessoas comuns, lutando contra suas próprias batalhas. E isso é profundamente inspirador. Você pode se perguntar: como posso eu, uma mulher comum, fazer a diferença? A resposta está na sua disposição de agir, de se levantar e de ser a mudança que você deseja ver no mundo. Pense em uma situação em que você pode ser essa mudança. Pode ser uma palavra de encorajamento para uma amiga, um gesto de bondade para um desconhecido ou até mesmo um simples sorriso. Cada ato conta. Esses documentos também revelam que, mesmo sendo um santo, Padre Pio não estava imune ao julgamento. Ele enfrentou críticas não apenas de fora, mas também de dentro da igreja. Imagine a pressão que ele sentia. No entanto, ele nunca deixou que isso o impedisse de seguir sua missão. Essa é uma lição valiosa para todos nós. Não permita que as opiniões dos outros definam quem você é ou o que você pode alcançar. A fé é uma força poderosa que nos ajuda a permanecer firmes, mesmo diante da adversidade.
Você já se sentiu pressionada a se conformar? Como você respondeu a isso? E o que vem a seguir é ainda mais revelador. Os documentos mostram que, em suas horas mais sombrias, Padre Pio se voltava para a oração como seu porto seguro. Ele sabia que, independentemente das circunstâncias, a conexão com Deus era a chave para encontrar paz. E isso é algo que você também pode fazer. Reserve um tempo para a oração, mesmo que sejam apenas alguns minutos por dia. Você já experimentou a tranquilidade que vem de um momento de silêncio diante de Deus? Isso pode ser transformador. Agora, pense em quantas vezes você já se sentiu sozinha em sua jornada espiritual. Você não precisa enfrentar isso sozinha. A comunidade é fundamental. Como você pode se conectar mais com os outros em sua vida? Seja buscando um grupo de oração, participando de atividades em sua paróquia ou simplesmente conversando com amigas sobre suas experiências de fé. Essas conexões podem enriquecer sua espiritualidade e lhe dar o apoio necessário para enfrentar os desafios. À medida que você se aprofunda na vida de Padre Pio, perceba que ele também teve momentos de dúvida e incerteza. Esses momentos são parte da experiência humana. Não se sinta mal por ter dúvidas, elas são naturais. O importante é como você responde a elas. Você pode escolher se aprofundar na sua fé, buscar respostas e se permitir crescer. Cada questão que você levanta é uma oportunidade de aprender mais sobre si mesma e sobre sua espiritualidade. Deixe "eu confio" se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. E agora, quero que você visualize sua vida nos próximos meses. Como você gostaria de se sentir? Quais mudanças você gostaria de ver em sua jornada espiritual? Você tem o poder de moldar isso. Imagine cada passo que você dá em direção a uma vida de fé mais significativa. Cada pequena ação conta, cada oração, cada gesto de amor, cada momento de reflexão. O que você pode fazer hoje que a levará mais perto de sua verdadeira essência? Pense nisso. Enquanto você reflete sobre isso, lembre-se de que a fé é um presente que deve ser compartilhado. Padre Pio dedicou sua vida a ajudar os outros e a mostrar-lhes o caminho da esperança. Você pode fazer o mesmo. Pense em como você pode ser uma fonte de apoio para alguém que está lutando. Cada um de nós tem o potencial de ser um guia em momentos de incerteza. Se você se vê nessa posição, declare: "Amém, eu creio", se confia no plano divino que está por vir. À medida que você continua essa jornada, não se esqueça de que a vida de Padre Pio é uma lembrança de que a espiritualidade é um caminho contínuo. Não há um ponto final, mas uma série de experiências que moldam quem somos. Permita-se sentir, questionar e, acima de tudo, aprender. Cada desafio é uma oportunidade de crescimento. Lembre-se de que mesmo os santos enfrentaram provações e que a verdadeira força vem de se levantar após cada queda. A hora é agora. Não espere por um momento perfeito. Comece a agir agora. O que você fará hoje para se reconectar com sua fé? Como você pode se permitir ser um canal do amor divino? Ao fazer isso, você não apenas transforma sua própria vida, mas também toca a vida de outros ao seu redor. Pense em como você pode ser uma fonte de luz e esperança, assim como Padre Pio foi para tantos. E por último, lembre-se de que a espiritualidade é uma jornada de autodescoberta. Você está aqui para se conhecer mais profundamente e para se conectar com algo maior. Cada dia é uma nova oportunidade para isso. Ao continuar a explorar sua fé e a compartilhar sua luz, você se torna uma parte essencial da jornada de muitos. O que você vai fazer com essa revelação? A escolha é sua e o momento é agora. Agora que você se permitiu refletir sobre tudo isso, é hora de dar um passo adiante. Esses documentos sobre Padre Pio não foram revelados apenas para nos entreter com histórias do passado. Eles são um chamado à ação, uma oportunidade de transformação. Você já parou para pensar sobre o legado que está deixando? A vida de Padre Pio nos ensina que cada um de nós tem o poder de impactar a vida dos outros, e isso começa com pequenas atitudes. Imagine-se se tornando esse farol de luz para alguém que precisa de esperança. O que você não sabe é que muitos dos que se aproximaram de Padre Pio em busca de ajuda não eram apenas devotos, mas pessoas comuns lutando contra suas próprias batalhas. E isso é profundamente inspirador. Você pode se perguntar:
Como posso eu, uma mulher comum, fazer a diferença? A resposta está na sua disposição de agir, de se levantar e de ser a mudança que você deseja ver no mundo. Pense em uma situação em que você pode ser essa mudança. Pode ser uma palavra de encorajamento para uma amiga, um gesto de bondade para um desconhecido ou até mesmo um simples sorriso. Cada ato conta. Esses documentos também revelam que, mesmo sendo um santo, Padre Pio não estava imune ao julgamento. Ele enfrentou críticas não apenas de fora, mas também de dentro da igreja. Imagine a pressão que ele sentia. No entanto, ele nunca deixou que isso o impedisse de seguir sua missão. Essa é uma lição valiosa para todos nós. Não permita que as opiniões dos outros definam quem você é ou o que você pode alcançar. A fé é uma força poderosa que nos ajuda a permanecer firmes, mesmo diante da adversidade. Você já se sentiu pressionada a se conformar? Como você respondeu a isso? E o que vem a seguir é ainda mais revelador. Os documentos mostram que, em suas horas mais sombrias, Padre Pio se voltava para a oração como seu porto seguro. Ele sabia que, independentemente das circunstâncias, a conexão com Deus era a chave para encontrar paz. E isso é algo que você também pode fazer. Reserve um tempo para a oração, mesmo que sejam apenas alguns minutos por dia. Você já experimentou a tranquilidade que vem de um momento de silêncio diante de Deus? Isso pode ser transformador. Agora, pense em quantas vezes você já se sentiu sozinha em sua jornada espiritual. Você não precisa enfrentar isso sozinha. A comunidade é fundamental. Como você pode se conectar mais com os outros em sua vida? Seja buscando um grupo de oração, participando de atividades em sua paróquia ou simplesmente conversando com amigas sobre suas experiências de fé. Essas conexões podem enriquecer sua espiritualidade e lhe dar o apoio necessário para enfrentar os desafios. À medida que você se aprofunda na vida de Padre Pio, perceba que ele também teve momentos de dúvida e incerteza. Esses momentos são parte da experiência humana. Não se sinta mal por ter dúvidas, elas são naturais. O importante é como você responde a elas. Você pode escolher se aprofundar na sua fé, buscar respostas e se permitir crescer. Cada questão que você levanta é uma oportunidade de aprender mais sobre si mesma e sobre sua espiritualidade. Deixe "eu confio" se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. E agora, quero que você visualize sua vida nos próximos meses. Como você gostaria de se sentir? Quais mudanças você gostaria de ver em sua jornada espiritual? Você tem o poder de moldar isso. Imagine cada passo que você dá em direção a uma vida de fé mais significativa. Cada pequena ação conta, cada oração, cada gesto de amor, cada momento de reflexão. O que você pode fazer hoje que a levará mais perto de sua verdadeira essência? Pense nisso. Enquanto você reflete sobre isso, lembre-se de que a fé é um presente, que deve ser compartilhado. Padre Pio dedicou sua vida a ajudar os outros e a mostrar-lhes o caminho da esperança. Você pode fazer o mesmo. Pense em como você pode ser uma fonte de apoio para alguém que está lutando. Cada um de nós tem o potencial de ser um guia em momentos de incerteza. Se você se vê nessa posição, declare "Amém, eu creio", se confia no plano divino que está por vir. À medida que você continua essa jornada, não se esqueça de que a vida de Padre Pio é uma lembrança de que a espiritualidade é um caminho contínuo. Não há um ponto final, mas uma série de experiências que moldam quem somos. Permita-se sentir, questionar e, acima de tudo, aprender. Cada desafio é uma oportunidade de crescimento. Lembre-se de que mesmo os santos enfrentaram provações e que a verdadeira força vem de se levantar após cada queda. A hora é agora. Não espere por um momento perfeito. Comece a agir agora. O que você fará hoje para se reconectar com sua fé? Como você pode se permitir ser um canal do amor divino? Ao fazer isso, você não apenas transforma a sua própria vida, mas também toca a vida de outros ao seu redor. Pense em como você pode ser uma fonte de luz e esperança, assim como Padre Pio foi para tantos. E por último, lembre-se de que a espiritualidade é uma jornada de autodescoberta. Você está aqui para se conhecer mais profundamente e para se conectar com algo maior. Cada dia é uma nova oportunidade para isso. Ao continuar a explorar sua fé e a compartilhar sua luz, você se torna uma parte essencial da jornada de muitos. O que você vai fazer com essa revelação? A escolha é sua e o momento é agora.